Glória a Deus, graça e paz, igreja. Nessa semana estamos tendo uma série de mensagens sobre Pentecostes e hoje eu queria dar continuidade. Que semana abençoada, onde nós aprendemos e agregamos valores às nossas vidas. Já tivemos a ministração do pastor João Camilo, do pastor Antônio Gomes e do pastor Márcio. Então nós queremos dar continuidade para aprendermos um pouco mais. Em Levítico 23, que eles falam a respeito das 7 festas fixas. E hoje eu queria falar sobre 4, para nós pavimentarmos aquilo que eu quero ministrar nessa tarde. O que essas festas nos mostram? O amor de Deus para com o seu povo. Em Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Há um cuidado, um zelo de Deus em pavimentar um caminho para o seu povo. É como se Deus tivesse criado um manual e dentro desse manual um passo a passo. Quando nós olhamos para a história bíblica de um povo que sai do Egito, da escravidão, e caminha no deserto até Canaã, terra prometida, a Bíblia conta que somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. Aquela geração toda que saíram do Egito pereceu em meio ao deserto, em meio à caminhada. Isso, e por que eles pereceram? Lá em Números 11, no versículo 5, diz assim: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Havia, queridos, uma murmuração, havia um olhar para trás, havia uma saudade daquilo que eles viveram lá. E que nós podemos perceber nessa narração, eles falam que comiam de graça. Queridos, mas eles eram escravos, eles trabalhavam como um condenado. Como que eles comiam de graça? Isso nos mostra o tanto que o pecado nos cega. A Bíblia fala assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eles estavam cegos pelaquela escravidão. Mas o que nós queremos aprender nessa ministração hoje? Em 2 Colossenses 2, no versículo 17, diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então isso mostra, querido, que essas festas, ela era a sombra de Jesus. Jesus é a nossa verdadeira festa. Em Jesus nós temos a verdadeira alegria. Em 1 Coríntios 5, 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Páscoa nos lembra o que, queridos? Nos lembra o Egito, nos lembra a escravidão. E da mesma forma, queridos, em Cristo Jesus, nós somos libertos do nosso Calvário. Nós somos libertos da nossa escravidão. Jesus, ao morrer naquela cruz, queridos, ele subjugou os demônios que prendiam nossas vidas. Agora nós somos livres para caminhar. Agora nós somos livres para caminhar. Livres, queridos, da escravidão do pecado. Nós podemos caminhar livres. Amém? O passo seguinte, queridos, é a festa dos pães asmos. Asmos, pães asmos fala de fermento. Pães sem fermento. Então, em Cristo Jesus, queridos, o velho homem tem que morrer. Em Cristo Jesus, a velha natureza tem que morrer. Vamos caminhar um pouco mais. Agora nós entramos nas primícias. Primícias, lembra o quê? Os primeiros frutos. Isso nos mostra que o homem, nascido de novo, ele tem de produzir frutos. Que frutos são esses? Frutos do arrependimento do pecado. Em Cristo Jesus, queridos, nós somos nova criatura. E a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Queridos, uma coisa que nós precisamos fazer toda manhã: levantarmos, inspirarmos e respirarmos e dar glória a Deus, porque nós estamos vivos. Porque muitos não acordaram nessa manhã, porque muitos estão chorando por causa do seu ente querido que morreu, mas nós temos uma promessa de Deus que se nós habitarmos os esconderijos do Altíssimo e descansarmos à sua sombra, nós seremos guardados e abençoados pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Amém? Próximo passo, queridos, agora nós somos desafiados
a dar um passo mais firme, de entrar no serviço da casa do Pai. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Então, esse novo passo, querido, nós temos que correr para servir a casa de Deus, para estar presente na casa de Deus. Nós temos que lembrar que nós saímos de um regime de escravidão, queridos, para um regime de serviço na casa de Deus, servir a Deus, servir ao próximo, estar envolvido na casa de Deus. E para fechar, queridos, eu queria ir para Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. E o cumprimento dessa profecia está em Atos 2, que diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuída entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, que nós podemos perceber que quando nós somos cheios do Espírito Santo, o fraco se torna forte, o medroso se torna valente e o tímido destemido. Se nós pegarmos Pedro antes de Pentecostes, depois de Pentecostes, Pedro antes, ele era medroso, inseguro, traiu Jesus. Pedro, depois de Pentecostes, ele prega para uma multidão. Aquela multidão, queridos, havia muitas pessoas ali que a maioria das pessoas era contra aquilo que Pedro estava pregando. Por quê? Eles acabaram de crucificar Jesus. E Pedro, com intrepidez, queridos, pregou, e ali houve uma conversão tremenda. Em outra situação, Pedro estava preso, mas a Bíblia diz que ele estava dormindo, ele estava tranquilo. Por quê, queridos? Ele sabia o Deus que ele cria. Ele sabia, ele tinha visto, queridos, ele tinha visto a ressurreição. Ele não temia a morte, porque ele viu a ressurreição. Ele viu Jesus vencendo a morte. Então não tem como ter, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele conhecia Deus. Amém? Então, como que nós aplicaríamos isso na nossa vida hoje? Essa experiência é única e individual. Diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Você pode falar assim: pastor, eu não sou cheio do Espírito Santo, mas você tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que se encher do Espírito de Deus, porque uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito e outra coisa é ser tomado pelo Espírito. Então, queridos, eu te aconselho, pegue a sua Bíblia, pegue uma garrafinha de água, vai para o seu quarto e vai buscar a presença de Deus, porque em Efésios 18:19 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, não é Deus que vai nos encher do Espírito, é nós que vamos nos encher. De que forma eu vou me encher do Espírito Santo, pastor? Está na continuação desse versículo: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hino e cânticos espirituais. Não é murmurando, não é reclamando, não é dizendo que você não pode, que você vai ser cheio do Espírito Santo. É você buscando a Deus, é você se colocando na presença de Deus e depender desse Deus maravilhoso. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Comece a adorar a Deus, queridos. Em vez da murmuração, comece a louvar ao Senhor, comece a cantar a Deus, comece a glorificar o nome do Senhor. Amém? O segundo passo, queridos, que nós recebemos, que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, é para testemunhar de Deus, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
Amém? Para testemunhar. Mateus 5, no versículo 14, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo, assim também brilhe a vossa luz. Queridos, nesses dias, isso nos faz lembrar, queridos, quando Moisés desceu do monte, a Bíblia fala que o rosto de Moisés brilhava. Quando as pessoas olharam para Moisés, viram o rosto de Moisés brilhando. Queridos, toda vez que nós formos para a presença de Deus, buscarmos Deus, as pessoas verão aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E a Bíblia fala que no decorrer dos dias, Moisés colocou um véu sobre o rosto, não porque o brilho estava atrapalhando, estava incomodando as pessoas, mas porque o brilho estava desaparecendo, queridos. E toda vez que nós formos para a presença de Deus, queridos, o nosso rosto, a nossa vida vai brilhar. E as pessoas vão ser atraídas até nós, que é o próximo passo. No versículo 5 e 7 de Atos, diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações debaixo do céu. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura Galileu todos esses que aí estão falando? Amém, queridos? As pessoas são atraídas até nós porque nós temos o brilho de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. E essas pessoas virão, queridos. Virão para quê? Para ser curadas, para serem transformadas, porque nós temos a solução para os problemas dela. E a solução dos seus problemas é o poder de Deus nas suas vidas. Queridos, eu tenho crido, eu tenho sentido que nesses dias, logo após que nós saímos dessa pandemia, logo após que esse vírus passar, nós vamos ver os nossos templos se enchendo de gente, uma grande colheita, porque essas pessoas estão desesperadas, queridos, e vão chegar até a nós, pessoas endividadas, pessoas amarguradas, pessoas presas pelos demônios, pessoas com depressões. Então, queridos, nós, cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos poder colocar a mão sobre essas pessoas e o poder de Deus se manifestará sobre as suas vidas. Queridos, vamos buscar Deus, vamos nos procurar encher do Espírito Santo de Deus, que o Pentecostes seja algo tremendo nas nossas vidas nesses dias, que o agir do Espírito Santo seja algo poderoso em nossas vidas. Amém? Vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Por essas ministrações, ó Pai, que nós possamos colocar em prática, ó Pai, nesses dias, Pai, de pandemia, ó Pai. Ó Deus, opera em nós, ó Pai, o teu querer, o teu realizar, Deus. Levanta-se, Deus, uma igreja viva, uma igreja poderosa em Cristo Jesus, ó Pai. Uma igreja que vai manifestar a tua glória, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que cada um de nós seja uma candeia, ó Pai, seja uma luz, ó Pai, que as pessoas irão olhar de longe, ó Pai, e virão, Senhor Deus, buscar abrigo, Senhor Deus, socorro, ó Pai. Opera em nós, ó Deus, poderosamente. É o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.